Olá a todas e todos, me chamo Esther Almeida, sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil, e hoje vou apresentar para vocês um pouco do panorama inicial da minha pesquisa, que se chama Vida Uma Entrega, o trabalho por plataformas digitais de entrega e suas ressonâncias neoliberais. Vamos lá? Bom, eu também sou graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou nascida e criada em uma cidade da Baixada Fluminense, da região metropolitana do Rio de Janeiro, que se chama Nova Iguaçu, onde a taxa de empregos formais é de 11,9 para cada 100 habitantes, de acordo com o mapa da desigualdade de 2020, produzido pela Casa Fluminense. Então, não tem como eu falar da minha pesquisa sem antes falar das minhas motivações e da minha trajetória, que sempre vieram atravessadas pela questão do trabalho. Eu participo, então, assim que eu entro na universidade em 2015, da greve geral da universidade, onde se buscava o pagamento atrasado das funcionárias terceirizadas. Também participei de projetos em psicologia escolar, em especial um projeto de extensão com oficinas de artes para educadoras de uma creche em comunidades de baixa renda. Em 2018, então, eu passo a coordenar o pré-vestibular popular Mais Nós, onde eu conheço mais de perto as tensões entre educação e trabalho das juventudes periféricas. Muitos alunos ali passam, então, durante a pandemia, a trabalhar como entregadores de aplicativos. Então, é nesse contato com os alunos que passaram a fazer entrega que eu passei a estudar mais a fundo sobre o mundo do trabalho, e foi quando eu comecei a entender melhor do que se tratava esse tal de neoliberalismo que a gente tanto fala e afeta tanto a nossa vida cotidiana. O neoliberalismo ele é, então, um desdobramento do capitalismo decorrente de uma reestruturação produtiva iniciada mundialmente na década de 60 e 70, que buscou reaver o padrão de acumulação do capital. Se acendem, então, valores fundamentais e soberanos que transbordam as cartilhas econômicas e inundam toda a vida social, como o individualismo, o mérito, a competição, entre outros. Ocorre, então, uma flexibilização das relações de trabalho, onde se priorizam novas formas de gestão, fazendo surgir, então, novas modalidades de trabalho. A classe trabalhadora ela ganha outra cara, saindo do formato industrial taylorista-fordista, e o setor de serviços ganha um espaço considerável. Então, temos aí a entrada no mercado financeiro, que aumenta os fluxos de investimento e informação, fazendo com que os custos do trabalho precisem diminuir para se expandir e reproduzir a acumulação flexível do capital. Assim, vivenciamos décadas de desmontes trabalhistas e de segurança social e um aumento do desemprego considerável. Esse novo formato de vida social produz, então, insegurança em relação ao trabalho e renda, fazendo com que as pessoas precisem vender a sua força de trabalho de formas cada vez mais precárias. Aqui no Brasil, temos a agenda neoliberal em curso desde a década de 1990, principalmente nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, com privatizações e uma menor intervenção estatal. Temos a continuidade dessa agenda neoliberal também nos anos 2000, que produziu uma insegurança social, esvaziamento da justiça do trabalho e flexibilizações constantes das leis trabalhistas. Temos, então, 3 marcos principais da última década, que estão expressos na regulamentação da terceirização em 2015, ainda no governo do Partido dos Trabalhadores, a reforma trabalhista em 2017, com alteração de 201 pontos da consolidação das leis trabalhistas do Brasil, já no governo interino de Michel Temer, e a mais recente reforma do sistema da Previdência Social, em 2019, já no governo Bolsonaro. Mas também temos vivenciado desmontes inúmeros e profundos nesses últimos anos. E é nesse cenário de desmontes profundos de direitos que surge a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, em 2020. O trabalho ele é, de certa forma, dividido, então, em trabalho essencial, trabalho home office, e muitos vão para o desemprego. De maio a outubro de 2020, aumentou em 35,9% o contingente de desempregados e a taxa subiu para 14,1%, se consagrando a maior da série, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Porém, uma classe se destaca nesse período, talvez por vivenciar uma hibridez dessa divisão, sendo ao mesmo tempo trabalho essencial, trabalho informal, e por agregar pessoas que vieram do desemprego, que são os entregadores de aplicativo.
Eles evidenciam esse desemprego e as estratégias para driblar ele, mostrando ao mundo a intensa precarização do trabalho e os seus efeitos, e também notabilizam as estratégias de enfrentamento a essa precarização, construindo, então, operações de frestas. Se tornam, então, uma força especial que emerge a luta pela vida digna. Só em março de 2020, mais de 175 mil novas inscrições foram feitas para trabalhar na iFood, a principal empresa no mercado de entregas por plataformas digitais. Os entregadores se tornam, então, símbolo do capitalismo desregulado mundialmente. Na Espanha, por exemplo, eles já são reconhecidos como trabalhadores assalariados. Então, essa é uma luta global. Então, durante a pandemia, ocorreu um aumento expressivo de demandas por entregas, um aumento de contingente de entregadores e, consequentemente, um aumento das horas trabalhadas e uma diminuição da remuneração. Então, eles têm trabalhado mais, recebido menos, corrido mais riscos, sem as assistências necessárias e sem uma perspectiva de um trabalho digno. O trabalho da entrega por esses aplicativos se caracteriza, então, no processo de uberização do trabalho. E o que é essa uberização? Primeiro, é importante destacar que a uberização ela não se restringe e não começa com as práticas da empresa Uber, e devemos compreendê-la como um processo que se dá continuamente, historicamente, decorrente de décadas de políticas neoliberais e que ainda está em curso. A autora Ludmila Costec-Abílio define a uberização como uma nova forma de organização, gerenciamento e controle do trabalho, que se apresenta como uma tendência global. Alguns elementos, então, eles consolidam essa nova forma de gerenciar o trabalho, tornando-o cada vez mais individualizado, invisibilizado e que caracterizam também o trabalho desses entregadores. Podemos observar que as plataformas digitais elas vêm sendo consideradas como vetores dessas novas formas de organização do trabalho. Elas são resultado e, ao mesmo tempo, elas materializam um novo estado do processo de uberização. Essas plataformas também buscam dispersar cada vez mais o trabalho sem perder o controle dele. O trabalhador, então, ele se consolida como um autogerente subordinado, porque ele não é contratado por essas plataformas, mas se engaja ao trabalho via adesão a elas. Essa adesão, sem contratação, deixa o trabalhador sem garantias, sem segurança e sem direitos. Esse trabalhador, então, arca com os custos e os riscos do próprio trabalho. A uberização conta, então, com o gerenciamento de si do trabalhador, mas que está subordinado e controlado por novos meios que operam na extração e processamento massivo de dados. A gente pode ver, então, uma nova forma de gerenciamento, controle e vigilância desse trabalho por meio de programações algorítmicas, que mapeiam o processo de trabalho e produzem dados a respeito disso que permitem pensar novas formas de organizar esse trabalho. E aí, pensando no que esse gerenciamento algorítmico produz, não é muito justo chamarmos as plataformas digitais de meros mediadores desse trabalho. Essas empresas aplicativas, elas se apresentam como mediadores desse trabalho, negando vínculos empregatícios com os trabalhadores, mas, na verdade, elas dificultam o mapeamento dessa subordinação e continuam controlando o trabalho. As empresas aplicativas, então, elas determinam o valor do serviço aos consumidores e aos próprios trabalhadores e detêm total controle da distribuição do trabalho e da definição das regras dessa definição de regras sobre a distribuição do trabalho. Esses elementos da uberização implicam, então, em um trabalhador que a Ludmila Costec-Abílio chama de trabalhador just in time, ou seja, eles assumem os riscos e os custos das atividades, não possuem direitos nem garantias e não negociam nem o valor nem a distribuição do trabalho. O entregador, por exemplo, ele pode ficar o dia inteiro na rua gastando combustível, submetido aos riscos do trânsito, mas ele só vai ser pago nas medidas de pagamento que a empresa aplicativo determina quando for solicitada a entrega para um destino, inclusive, que também não é de seu controle. Então, esse termo just in time, ele traduz que esse trabalhador fica disponível ao trabalho, mas não consegue negociar, influenciar, determinar a distribuição, nem mesmo o valor do seu trabalho. E é nesse campo de disputa que a minha pesquisa de mestrado se insere. Os entregadores estão no fogo cruzado da precarização e da luta por direitos. E, vistas as drásticas consequências dessa precarização, eu gostaria de responder algumas perguntas com a minha pesquisa. Quais são os principais produtores de sofrimento psíquico para esses entregadores? Quais vão ser os efeitos do capital pandêmico?
para o mundo do trabalho, entendendo o capital pandêmico como uma junção do metabolismo antissocial do capital, a crise estrutural que já vivenciávamos com a crise sanitária do coronavírus, que vem experimentando novas formas de exploração do sobretrabalho. Quais as contribuições da psicologia para essa guinada uberizada do mundo do trabalho? Quais as estratégias de sobrevivência e de garantia das existências desses trabalhadores? E, principalmente, como o capitalismo neoliberal atua nos processos de subjetivação dos entregadores de aplicativos. Eu vou buscar responder essas perguntas, então, a partir de um quadro teórico. Como eu disse antes, a pesquisa está em sua fase inicial, então eu estou montando esse arcabouço teórico e me aprofundando mais. Compreendendo, então, como o neoliberalismo inunda a vida social, não se fazendo somente uma cartilha econômica, mas acarretando uma precarização da vida no geral, a partir dos trabalhos de Ricardo Antunes, David Harvey, Lidardo e Laval, entre outros autores. Compreendendo também o neoliberalismo como uma patologia social que se utiliza de estratégias refinadas para nos desatentar da afirmação da vida digna no trabalho da entrega por aplicativos, a partir dos trabalhos de João Ferreira, meu orientador acadêmico aqui na UFRJ, captando também as compreensões sobre os processos de subjetivação a partir de Deleuze, Guattari, Sueli Ronick, Jorge Agamben, e também analisando o trabalho prescrito e o trabalho real, e um prescrito soberano que se apresenta nas nuances da precarização do trabalho, a partir de Dejur e João Ferreira. As pesquisas nesse campo da entrega por aplicativo são muito interessantes no sentido de captar novos termos que caracterizam o trabalho uberizado, como os que eu sinalizei antes. Mas eu gostaria de ir um pouco além de caracterizar, eu gostaria de entender os efeitos desses elementos da uberização na vida concreta desses trabalhadores e observar como eles se dão e contribuir com a psicologia nesse sentido. Também gostaria de contribuir para a formulação de políticas públicas de amparo aos entregadores e na responsabilização dessas empresas aplicativos. E apesar de resultarem de um processo contínuo e intenso de uberização do trabalho, enquanto categoria de trabalho essencial durante a pandemia, esses entregadores eles têm se reconhecido nesse processo. Então, esse pertencimento pôde possibilitar a eles a potencialidade da luta por direitos e a organização política da classe, como podemos ver no chamado break dos EPs aqui no Brasil. As categorias uberizadas elas têm tido papel na reprodução e na expansão do capital, mas também têm construído linhas de fissura, disparando novas lutas sociais no mundo do trabalho e criando novas formas de resistência. Então, minha pesquisa ela também se insere nessa captação dessas fissuras no mundo do trabalho. E, por fim, como eu vou fazer isso? Primeiro, uma revisão da literatura que vem sendo feita, eu já estou me debruçando nesse arcabouço teórico, abordando esses teóricos que eu apontei e mais outros que conversem com o campo problemático. Vou também realizar uma pesquisa de campo, contando com encontros coletivos e entrevistas nos formatos individuais e coletivas, e essa pesquisa de campo vai se dar pela ponte com um movimento político organizado pela categoria aqui no Brasil, chamado Entregadores Antifascistas, que organizaram em julho de 2020, e a partir daí, movimentos nacionais que mobilizaram o que eu chamei dos break dos apps, que foi uma greve geral dos aplicativos, que também ocorreu em outros países, inclusive. A ideia é construir um plano comum a partir da dimensão ético-política dessa investigação, mergulhando no plano da experiência, criando um dispositivo de análise social. E a proposta é fazer valer o protagonismo dos entregadores com uma inclusão ativa no processo de produção de conhecimento sobre o seu próprio trabalho, o que por si só já transforma a realidade. Produzir, então, um espaço de escuta, onde nós, tanto eu quanto eles, possamos experimentar os movimentos vitais, dar voz aos sofrimentos, amplificar as potências desses sujeitos. Por fim, a afirmação da vida não é dada no capitalismo neoliberal, é preciso investigar mais profundamente seus efeitos nos processos de subjetivação, bem como brecar, a partir de rotas de fuga, esse intenso processo de precarização do trabalho e inventar, então, um novo modo de vida. Por fim, as referências que eu utilizei no trabalho, eu agradeço muito a atenção e obrigada.